O exorcismo de Edwin Becker. O caso real que assustou os Estados Unidos. O exorcismo de Edwin Becker é um dos casos paranormais mais perturbadores e bem documentados da história moderna. O evento ocorreu no início da década de 1970, nos Estados Unidos, e ganhou notoriedade após ser relatado pelo próprio Edwin em seu livro True Haunting, em 2011. Sua experiência também foi tema de diversos programas de TV e investigações paranormais, sendo considerado um dos primeiros exorcismos registrados ao vivo em uma rádio americana. Mas o que realmente aconteceu na casa de Edwin Becker? Seria uma manifestação demoníaca real ou apenas um caso extremo de histeria coletiva? A seguir, você conhecerá todos os detalhes dessa assustadora história. Os primeiros sinais do sobrenatural. Nos primeiros dias após a mudança, Edwin e Marcia estavam ocupados organizando os móveis, pintando as paredes e ajustando os detalhes da casa. Tudo parecia normal, e a felicidade de finalmente estarem em seu próprio lar os impedia de perceber qualquer coisa fora do comum. No entanto, pequenas ocorrências começaram a chamar a atenção. Marcia notou que alguns objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, como se alguém os tivesse movido sem que ela percebesse. Inicialmente pensou que poderia ser distração ou efeito do cansaço da mudança. Mas os incidentes não pararam por aí. Portas começaram a se trancar sozinhas, mesmo quando ninguém estava por perto. Edwin precisou forçar algumas delas para abrir, achando que poderia ser algum problema nas dobradiças antigas. Mas por que isso acontecia sempre quando estavam sozinhos em casa? Além disso, estranhos sussurros começaram a ecoar pelos corredores, principalmente durante a noite. Não eram ruídos normais de uma casa velha, como o ranger da madeira ou o vento batendo nas janelas. Eram palavras indistintas, vozes baixas, como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas sem se fazer entender. O rádio e a televisão ligavam sozinhos, frequentemente tocando estática ou ruídos distorcidos. Algumas vezes, sons abafados pareciam vir das paredes e do sótão, como se houvesse algo se movendo dentro da estrutura da casa. Cada novo evento parecia mais difícil de explicar, mas o casal ainda tentava manter a calma. Talvez fossem apenas coincidências. Talvez a eletricidade estivesse com problemas. Talvez o estresse da mudança estivesse afetando seus sentidos. No entanto, à medida que os dias passavam, os fenômenos se intensificaram, tornando a vida naquela casa insuportável. O terror se intensifica. O que antes eram apenas ocorrências estranhas, logo se tornaram eventos verdadeiramente aterrorizantes. Certa noite, Edwin e Marcia foram despertados por um estrondo alto, como se algo tivesse caído violentamente no chão. Ao acenderem as luzes e verificarem a casa, encontraram uma cadeira virada de cabeça para baixo na sala, sem qualquer explicação plausível. Em outra ocasião, Marcia estava na cozinha lavando louça quando sentiu um toque gelado e firme em seu ombro. Ela virou-se bruscamente, esperando ver Edwin, mas não havia ninguém ali. O que a deixou ainda mais apavorada foi o reflexo no vidro da janela. Por um breve momento, ela teve certeza de que viu uma sombra parada atrás dela. Os acontecimentos sobrenaturais não se limitavam apenas ao casal. Certo dia, a irmã de Marcia veio visitá-los. Ao usar o banheiro no andar de cima, ouviu batidas fortes na porta. Pensando que fosse Edwin ou Marcia, abriu a porta rapidamente, mas não havia ninguém do outro lado. Quando voltou à sala, estava pálida e trêmula, jurando que havia sentido uma presença estranha ali. Outro episódio marcante aconteceu quando Edwin estava no porão organizando algumas caixas. De repente, sentiu uma força invisível pressionando seu peito, como se estivesse sendo empurrado contra a parede. Ele lutou para se mover e assim que conseguiu sair do porão, a porta bateu violentamente atrás dele, trancando-se sozinha. Foi nesse momento que Edwin percebeu que não estavam lidando apenas com eventos inexplicáveis, mas sim com algo malicioso e possivelmente perigoso. O casal, agora aterrorizado, evitava ao máximo ficar sozinho na casa. Sempre que possível, dormiam juntos no mesmo cômodo, pois a sensação de estar acompanhado trazia um mínimo de conforto. Edwin, antes cético, começou a aceitar que havia algo além da lógica acontecendo ali. Determinados a encontrar uma explicação,
Eles buscaram relatos sobre o passado da casa. Foi então que descobriram histórias sombrias sobre os antigos moradores. Vizinhos mencionaram que, anos antes, uma mulher idosa chamada Mary havia morrido naquela casa. Segundo os relatos, ela era conhecida por praticar espiritismo e ocultismo, realizando sessões para se comunicar com os mortos. Além disso, havia rumores de que um homem violento teria vivido ali décadas antes, sendo suspeito de crimes terríveis. Essas descobertas só aumentaram o medo do casal. Convencidos de que estavam lidando com forças sobrenaturais, decidiram buscar ajuda espiritual. O que eles não imaginavam era que essa decisão os levaria a um dos primeiros exorcismos transmitidos ao vivo no rádio, marcando para sempre a história paranormal dos Estados Unidos. Manifestações paranormais. O terror ganha forma. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram de maneira sutil, quase imperceptível. Marcia, enquanto realizava tarefas domésticas, começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. Era como se alguém a observasse atentamente, mesmo quando ela sabia que estava completamente sozinha. O desconforto era constante, e em alguns momentos, um arrepio gelado percorria sua espinha sem motivo aparente. Edwin, por sua vez, começou a perceber ruídos inexplicáveis durante a noite. No início, pensou que poderia ser apenas a casa velha assentando ou barulhos vindos da rua. No entanto, os sons começaram a se tornar mais distintos e aterrorizantes. Passos pesados ecoavam no andar de cima, mesmo quando não havia ninguém lá. Batidas rítmicas e insistentes nas paredes, sempre no mesmo padrão, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Objetos começavam a desaparecer e reaparecer em lugares improváveis, sem explicação. Os fenômenos, que no começo pareciam pequenos e isolados, começaram a crescer em intensidade e violência, tornando-se cada vez mais impossíveis de ignorar. O sobrenatural se manifesta de forma agressiva. Com o passar das semanas, o casal Becker percebeu que não estavam apenas lidando com eventos estranhos, mas sim com algo maligno e poderoso. As manifestações se tornaram agressivas e passaram a colocar suas vidas em risco. Móveis começaram a se mover sozinhos diante dos olhos do casal, deslizando pelo chão ou virando abruptamente. Em uma ocasião, uma cadeira foi arremessada contra a parede com força descomunal, quebrando-se em pedaços. Sombras escuras e distorcidas começaram a surgir nos cantos da casa, sempre no limite da visão periférica. Quando Edwin ou Marcia tentavam olhar diretamente para elas, desapareciam em um piscar de olhos. Risos macabros e choros angustiantes ecoavam pelos corredores durante a madrugada, sem origem aparente. Em alguns momentos, as vozes sussurravam nomes e frases incompreensíveis, como se estivessem tentando se comunicar. Espelhos e vidros começaram a se quebrar sozinhos, mesmo sem ninguém por perto. As rachaduras formavam padrões bizarros, e um deles, segundo Marcia, parecia se assemelhar a uma face demoníaca deformada. Marcia foi empurrada violentamente por uma força invisível, quase caindo da escada. Ela sentiu um impacto forte contra suas costas, como se alguém a tivesse atacado de propósito. Assustada, Edwin correu para socorrê-la, mas não havia ninguém ali. O medo do casal atingiu seu ápice quando um evento realmente aterrorizante aconteceu. O ataque durante a noite. O mal se revela. A noite estava silenciosa. Edwin e Marcia, exaustos pelos acontecimentos recentes, tentavam dormir, mas o medo ainda pairava no ar. Edwin de repente acordou sobressaltado, sentindo um peso sufocante sobre seu peito. Era como se algo invisível estivesse pressionando seu corpo com força, impedindo-o de respirar. Seus olhos se arregalaram em pânico enquanto ele lutava para se mover, mas era como se estivesse sendo segurado por mãos invisíveis. O suor escorria por sua testa e sua respiração tornou-se ofegante. Marcia, que dormia ao seu lado, despertou assustada ao ouvir ruídos de luta. Ao abrir os olhos, ficou paralisada de terror. A cama estava tremendo violentamente, como se alguém a estivesse sacudindo. Edwin contorcia-se, tentando se livrar de algo, mas não havia nada ali. Um som grave e gutural ressoava no quarto, vindo do nada. Em completo desespero, Marcia tentou puxar Edwin, gritando para que ele acordasse, mas a força invisível não o soltava.
Quando Edwin finalmente conseguiu se mover, ele ofegava, pálido e trêmulo, como se tivesse acabado de escapar da morte. Naquela noite, Edwin e Marcia souberam, sem sombra de dúvida, que algo maligno residia naquela casa. Eles não estavam mais apenas testemunhando manifestações paranormais. Estavam sendo atacados. O casal agora enfrentava um dilema. Como lutar contra um inimigo invisível e sobrenatural? A única opção era buscar ajuda. E rápido. A descoberta sombria. O passado macabro da casa. O medo e o desespero já dominavam a rotina de Edwin e Marcia Becker. As manifestações paranormais se tornaram insuportáveis. E cada canto da casa parecia exalar uma presença maligna. Determinado a entender o que estava acontecendo, Edwin resolveu investigar o passado do imóvel, na esperança de encontrar alguma explicação para os horrores que estavam vivendo. Não demorou muito para que ele descobrisse que a casa carregava um histórico perturbador e trágico. As sombras do passado, espíritos e ocultismo. Conversando com vizinhos e moradores antigos da região, Edwin soube que anos antes, a casa havia sido habitada por uma mulher idosa chamada Mary. Mary era conhecida por suas práticas espirituais e envolvimento com o ocultismo. De acordo com relatos, ela realizava sessões mediúnicas e rituais para se comunicar com os mortos, muitas vezes sozinha e em horários incomuns. Algumas pessoas da vizinhança relataram ter ouvido vozes e visto sombras estranhas próximas à casa quando Mary ainda morava ali. Após sua morte, ocorrida dentro da própria residência, a casa foi abandonada por um tempo, como se carregasse um estigma sombrio. Muitas pessoas evitavam passar perto do local à noite, e os boatos de que a propriedade estava carregada começaram a se espalhar pela vizinhança. Mas essa não era a única tragédia ligada ao imóvel. Um passado de violência e desespero. Pesquisando mais a fundo, Edwin encontrou histórias ainda mais perturbadoras associadas à casa. Décadas antes da chegada de Mary, um homem violento e de temperamento explosivo havia vivido ali com sua família. Os relatos indicavam que ele era abusivo e agressivo, e havia rumores de que seus próprios familiares sofreram destinos terríveis dentro daquelas paredes. Alguns vizinhos mais antigos diziam que a esposa do homem desapareceu misteriosamente e nunca mais foi vista. Outros afirmavam que ele trancava os filhos em um dos quartos escuros por dias, submetendo-os a castigos brutais. Havia até especulações de que suas ações deixaram marcas profundas no local, criando um ambiente propício para manifestações espirituais perturbadoras. O mais assustador era que não existiam registros oficiais desses acontecimentos. Tudo o que Edwin conseguia eram relatos vagos, envoltos em mistério e medo, como se as pessoas evitassem falar sobre o assunto. A única certeza era que aquela casa havia sido palco de sofrimento e dor por gerações, e talvez essas energias ainda estivessem presas ali. A busca por ajuda espiritual, enfrentando o mal. Diante dessas descobertas, Edwin chegou a uma conclusão aterrorizante. Eles não estavam apenas lidando com um espírito perturbado, mas com entidades malignas e vingativas. Ele não podia mais ignorar os sinais. As manifestações não eram simples assombrações. Havia algo inteligente e cruel, algo que se alimentava do medo e da fragilidade deles. Foi então que Edwin tomou uma decisão: buscar ajuda espiritual. Ele começou a entrar em contato com padres, médiuns e investigadores paranormais, na esperança de encontrar alguém que pudesse ajudá-los a enfrentar a presença maligna que infestava a casa. O problema era que nem todos estavam dispostos a lidar com algo tão poderoso e perigoso. A cada dia que passava, os eventos sobrenaturais se intensificavam, e Edwin e Marcia perceberam que não podiam mais adiar o confronto com as forças sombrias que haviam tomado seu lar. Mas será que eles conseguiriam escapar desse pesadelo? O exorcismo transmitido ao vivo. O confronto final. Edwin e Marcia estavam no limite. A casa já não era um lar, mas um campo de batalha sobrenatural. Determinados a recuperar sua paz e proteger sua família, o casal tomou uma decisão drástica: recorrer a um exorcismo. Eles entraram em contato com um padre católico experiente em rituais de libertação e um grupo de médiuns renomados para conduzir uma limpeza espiritual na casa. O caso já havia chamado a atenção da comunidade.
Mas ninguém esperava que algo inédito e assustador acontecesse. Uma estação de rádio local decidiu transmitir o exorcismo ao vivo. O evento se tornou um dos primeiros exorcismos registrados publicamente nos Estados Unidos. E aqueles que ouviram a transmissão jamais esqueceriam o que aconteceu naquela noite. O ritual. Uma noite de terror sobrenatural. O exorcismo foi realizado no andar superior da casa, onde a atividade paranormal era mais intensa. Desde o momento em que o ritual começou, a atmosfera no ambiente se tornou pesada, sufocante, como se uma força invisível tentasse impedir que a cerimônia ocorresse. A cada oração proferida pelo padre, os fenômenos se tornavam mais violentos. Entre os eventos mais assustadores relatados pelos presentes, objetos caíram sozinhos das prateleiras, como se fossem jogados com força. As luzes piscavam incontrolavelmente, mergulhando o ambiente em flashes de escuridão e terror. Vozes sussurravam ameaças sinistras, seguidas de gritos agonizantes que ecoavam pelas paredes. A temperatura despencou abruptamente, fazendo os participantes tremerem de frio e medo. Os médiuns que auxiliavam no ritual entraram em transe profundo, descrevendo a presença de entidades raivosas e vingativas. Um deles chegou a cair no chão, alegando sentir uma pressão invisível sobre o peito, como se algo tentasse sufocá-lo. No auge do ritual, a situação saiu de controle. Uma sombra escura se formou no canto do cômodo, tomando uma silhueta humanoide assustadora. Portas e janelas bateram violentamente, como se algo tentasse escapar ou resistir. O padre aumentou o tom das orações, segurando firme o crucifixo enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto. Foi um embate intenso, caótico e apavorante. Após horas de conflito espiritual, a presença demoníaca pareceu ceder. O ambiente se acalmou, a temperatura voltou ao normal, e as manifestações diminuíram. Um silêncio profundo e desconfortável tomou conta do local. Mas aquilo não significava que o mal havia sido erradicado. A ilusão de paz. O mal ainda estava lá. Nos dias seguintes ao exorcismo, Edwin e Marcia sentiram uma leve melhora no ambiente da casa. As manifestações haviam diminuído significativamente. E pela primeira vez em meses, eles conseguiram dormir sem serem perturbados. Mas essa tranquilidade não duraria muito tempo. Pequenos sinais começaram a surgir novamente. Um sussurro distante, um objeto mudado de lugar, um calafrio repentino. Aos poucos, o casal percebeu a verdade aterradora. O exorcismo pode ter enfraquecido a entidade, mas não a expulsou completamente. O mal ainda estava lá, e não pretendia partir. A casa de Edwin Becker nunca mais seria a mesma. O desfecho. A decisão de deixar tudo para trás. O exorcismo realizado na casa dos Becker trouxe um alívio momentâneo, mas não representou uma verdadeira libertação. Nos dias que seguiram o ritual, Edwin e Marcia ainda percebiam sinais sutis da presença sobrenatural. Os eventos já não eram tão intensos quanto antes, mas não haviam cessado completamente. Portas ainda se fechavam sozinhas, ruídos inexplicáveis ecoavam à noite, e, ocasionalmente, uma sombra parecia espreitar pelos corredores. Foi então que o casal percebeu uma verdade assustadora e inevitável. A casa jamais seria um lar seguro. Por mais que tentassem lutar contra o que quer que estivesse lá, sentiam que a energia maligna daquele lugar era parte de sua essência. Nenhum ritual, nenhuma prece, nenhuma tentativa de renovação poderia apagá-la completamente. A única solução era partir. O adeus à casa dos pesadelos. Depois de muitas noites em claro e discussões sobre o que fazer, Edwin e Marcia tomaram a difícil decisão de vender a propriedade. Eles queriam recomeçar em um lugar onde pudessem se sentir seguros, em paz e longe da escuridão que os perseguia naquela casa. O casal encontrou um comprador, mas nunca revelou aos novos donos os horrores que haviam vivido ali. Para Edwin, o que aconteceu naquela casa deveria ficar enterrado no passado. Quando atravessaram a porta pela última vez, não olharam para trás. Edwin sentia que a casa não pertencia mais ao mundo dos vivos. Era como se sua alma estivesse maculada, condenada a abrigar algo que nunca poderia ser expulso. Marcia, por outro lado, lutava contra a culpa. Embora soubesse que ninguém acreditaria neles, vender a casa sem contar a verdade lhe causava um incômodo profundo. Mas ela também sabia que nenhum aviso seria suficiente.
e que cedo ou tarde os novos moradores descobririam por si mesmos. Um legado de terror. A verdadeira história ganha o mundo. Com o passar dos anos, Edwin nunca mais quis saber o que aconteceu com os moradores seguintes. Ele evitava a área. Jamais passou novamente em frente à casa e se recusava a revisitar aquele capítulo de sua vida. Mas o destino tinha outros planos. Décadas depois, Edwin Becker resolveu quebrar o silêncio e contar sua história. Ele escreveu True Haunting, um livro detalhado sobre os eventos que marcaram sua vida, descrevendo com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu naquela casa amaldiçoada. O livro rapidamente se tornou uma referência no estudo de assombrações e exorcismos modernos, atraindo o interesse de pesquisadores, estudiosos do paranormal e até cineastas. A história foi adaptada para o cinema, levando ainda mais pessoas a conhecerem os horrores vividos pelos Becker. O caso se tornou um dos relatos mais assustadores e bem documentados da história paranormal dos Estados Unidos. Mas uma pergunta continua assombrando a mente de quem conhece essa história. Será que a entidade ainda está lá esperando sua próxima vítima? O caso Edwin Becker. Realidade ou sugestão? Até hoje o caso de Edwin Becker divide opiniões. Para muitos especialistas em paranormalidade, trata-se de um dos exorcismos mais bem documentados da história, com múltiplas testemunhas, gravações de áudio e relatos consistentes. Por outro lado, céticos argumentam que o medo e a sugestão podem ter influenciado o casal, gerando histeria coletiva e fazendo com que eventos comuns fossem interpretados como sobrenaturais. No entanto, um fato permanece inegável. Edwin Becker nunca voltou atrás em seu relato e manteve sua versão dos acontecimentos até o fim da vida. A história foi adaptada para o cinema, levando ainda mais pessoas a conhecerem os horrores vividos pelos Becker. E você? Teria coragem de viver em uma casa com um passado tão obscuro? E assim, encerramos mais um relato assustador e cheio de mistérios. A história de Edwin Becker nos lembra que algumas forças vão além da nossa compreensão, que certas casas guardam segredos que nunca deveriam ser revelados. Mas e você? O que faria se estivesse no lugar dos Becker? Teria coragem de enfrentar o desconhecido ou abandonaria tudo sem olhar para trás? O mundo está cheio de relatos como esse. E aqui no News Web Doc, nós investigamos os mais sombrios e perturbadores. Se você gosta de mistérios, casos sobrenaturais e histórias arrepiantes, não perca os próximos vídeos. Inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma história aterrorizante. Deixe seu like se você acredita no sobrenatural. E comente aqui. Você acredita que essa casa ainda está assombrada? Nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver coragem,